Graner, é um prazer ter você aqui conosco, viu? Para analisar e para debater aí essa entrevista exclusiva à CNN hoje à tarde, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repercutindo muito a entrevista dos nossos colegas, a Thaís Herédia, o Fernando Nakagawa e também a Débora Bergamasco. E o Haddad comentou sobre as contas públicas e destacou que não acredita nesse cenário de dominância fiscal. Vamos ouvir. Eu tenho ouvido de alguns interlocutores essa questão. Eu não acredito em dominância fiscal. Esse diagnóstico que estão fazendo, eu realmente não comprei. Posso estar errado, eles erraram tanto que eu posso errar uma vez, né? Por enquanto, tá do lado de lá. Eu não acredito em dominância fiscal nesse momento. Eu acredito que a política monetária vai fazer efeito sobre a inflação. Tem gente no mercado que diz que não fará. Na minha opinião, ela fará efeito. Então, nós vamos ver nos próximos capítulos dessa novela se a política monetária autônoma do Banco Central, porque as pessoas debatiam, será que vai ser autônomo? A maior prova de autonomia do que essa é impossível. E o ministro da Fazenda também disse à CNN que está preocupado com a trajetória da dívida pública. Acompanhe. Não, também estou preocupado. Nós temos que ter preocupação com a trajetória da dívida. Isso é uma preocupação do Ministério da Fazenda. Agora, eu tenho que fazer também algumas considerações sobre as projeções que são feitas e nem sempre se verificam, né? Porque o crescimento projetado no começo do governo do presidente Lula era de 0,8 no primeiro ano e 1,2 no segundo. Nós crescemos 3,2 no primeiro e provavelmente 3,5 no segundo. Quer dizer, nós crescemos quase 7% em 2 anos, contra uma projeção de 2%. Então, vamos lá, vamos com um pouco de calma. O déficit do ano passado, que foi 0,1%, estava previsto em 0,8% no começo do ano, antes do Rio Grande do Sul. E nós não íamos faltar ao Rio Grande do Sul diante daquela tragédia. E ninguém contestou. O governo federal, o Estado estava debaixo d'água. Não era uma cidade, 2, 3, o Estado estava debaixo d'água. Nós investimos no Rio Grande do Sul alguma coisa em torno de 40 bilhões de gasto primário, mais de 30 bilhões de gasto primário, fora o financiamento subsidiado, que foi o dobro disso. Então, além de não pagar a dívida até o final do mandato, além da renegociação da dívida do Rio Grande do Sul que foi feita, tudo para ajudar o Estado a se recuperar. E o Estado está se recuperando, graças à ação do governo federal. Então, fizemos um pacto federativo, nem sempre, vamos dizer assim, reconhecido por razões políticas, que eu entendo, tem pessoas que são mais da direita, mais de centro, natural a disputa política. Não era assim no passado. Eu me lembro quando o presidente Lula, diante aqui da necessidade do governo do Estado de São Paulo aumentar os investimentos, o governador Serra vendeu para o Banco do Brasil a nossa Caixa. E o Lula abençoou a transação, sabendo que isso ia favorecer o Estado governado pelo Serra, do partido de oposição, e nunca fez esse tipo de conta. Quando o Aécio em Minas governava o Estado, também é a mesma coisa. E sabe o que acontecia naquela época? A oposição se mantinha, mas era grata. Ia no Palácio do Planalto, agradecia, dava um telefonema. Era uma política mais civilizada. Hoje nós estamos vivendo um momento de uma política que não tem civilidade nenhuma. Fábio Graner, você é um dos repórteres de economia, de Ministério da Fazenda, Banco Central, mais experientes do país. E eu queria te ouvir, o que você destaca, assim, o principal, assim, a grande mensagem do Haddad em 70 minutos, o que você, com a sua experiência de um excelente repórter de economia em Brasília, o que você destacaria ali? O que mais te chamou a atenção da entrevista do Haddad? Caio, boa noite de novo. Eu diria que o ministro Haddad, ele evidenciou aqui na CNN como ele anda num gelo fino. De um lado, ele sabe claramente na posição em que ele está, que a situação, a trajetória de crescimento da dívida precisa ser contida. Ele também sabe que precisava usar a política fiscal
como um instrumento para esfriar o sobreaquecimento da economia, que se mostrou muito claro ali em meados do ano passado. Agora, aparentemente, há alguns sinais de que já há desaceleração, mas ainda sinais incipientes. Ele sabe disso, ele sabe que ele precisa fazer algo, ele conseguiu convencer o governo a fazer algumas coisas, mas, de outro lado, ele tem uma posição política que é dele, que é do presidente Lula, que é, eles acreditam em um Estado maior. Então, eles acreditam num Estado que interfere na economia, que faz políticas públicas. Então, é um modelo muito diferente do governo anterior, que acreditava em redução de Estado, que queria diminuir o tamanho da interferência estatal na economia, queria fazer menos políticas públicas. Eles quiseram recompor essas políticas e, com isso, geraram uma expansão fiscal que, no final das contas, começou a aparecer, especialmente ali, chega em junho, julho de 2024, a despesa estava crescendo a 15%. Porque eles regularizaram precatórios, o ministro mencionou isso, pagaram dívidas com os estados, fizeram outras questões de ajustes em relação ao passado, teve a PEC da transição lá entre 2022 e 2023, então teve uma grande massa de impulso fiscal que acabou acelerando a economia, e isso ajuda a explicar também porque os resultados da economia foram um pouco maiores, ou bem maiores, para ser justo, do que tanto o mercado como o próprio governo. É preciso dizer que o governo também errou nas suas projeções de crescimento econômico, né? Ninguém projetava crescimento de 3,5% nesse ano, se você conversasse mesmo com o pessoal do governo há um ano atrás. Então, se teve uma massa de impulso fiscal, o governo acredita que precisava fazer mais, mas, de outro lado, você começa a ter, a partir do momento que você expande demais a despesa, você joga o Estado na economia, você começa a ter consequências. A inflação começou a acelerar, começou a ter um crescimento, não é nada explosivo, assim, não temos uma crise inflacionária, acho que estamos longe disso, preciso ser justo com as coisas aqui, a gente está falando de uma inflação que fechou ano passado em 4,8%, assim, é um nível bem ok para o histórico da economia brasileira, mas a meta de inflação é 3%, a inflação estava convergindo para a meta, de repente começou a acelerar no segundo semestre, refletindo, porque tudo tem defasagem na economia, refletindo esses impulsos. Então, ele anda num gelo fino porque ele acredita nesse modelo de Estado maior, acredita nas políticas que tem que fazer, e, de outro lado, ele percebeu que ele precisava botar um freio na economia. Ele conseguiu convencer o Lula, aquele pacote fiscal, primeiro aquele de 25 bilhões, o chamado pente fino, depois viu que não foi suficiente, teve a contenção lá de 15 bilhões também, do congelamento de gastos do orçamento de 2024, não foi suficiente, teve que partir para um grande pacote fiscal, que acabou não sendo tão grande quanto o mercado queria, quanto a Fazenda queria, porque a política pressiona. E aí, né, vocês mencionaram de um ministro que toda vez questionado pelo econômico vai para o político, porque é exatamente o político que está segurando o econômico. Eu até me surpreendi dele ter feito um pacote fiscal que eles estimaram em 70, o mercado está estimando em 50, mas não é pouca coisa, em 2 anos, 50 bilhões é bastante, é relevante. Mas eu me surpreendi, eu achava até 8 meses atrás, eu achava que não ia acontecer nada. Até me surpreendi deles fazerem isso. Mas eles acreditam no rumo. Oi, Caio, desculpa. Sim, não, eu resumiria, só para a gente girar aqui, o que você diz sobre gelo fino, a crença no Estado maior e essa aparente contradição ali com a necessidade de pôr um freio na economia, que na sua leitura, o caminho que o Haddad está dando para a economia, eles acreditam, embora, vamos dizer assim, o mercado não acredite, setores produtivos, setores financeiros não acreditem. E a gente volta ali contigo, mas eu vou ouvir, para a gente poder girar, porque o tempo é relativamente curto, o Daniel, a principal mensagem do nosso diretor de Brasília. O que você destacou ali? O que mais te chamou a atenção, Daniel? Caio, legal destacar também como a Thaís fez aqui em vários momentos ao longo do dia, que nós fizemos uma entrevista firme, dura, com o ministro da Fazenda, chamando atenção para vários pontos que as pessoas acham que não estão bem, mas foi um embate, um debate absolutamente democrático, em que durante 70 minutos ele não se furtou a responder, nós o tratamos com o máximo respeito, então isso é um ponto ótimo de se destacar, porque é como deve ser o tratamento entre governo e jornalismo profissional. Os dois cumpriram bem a sua parte, a sua missão. Segundo ponto ali, que me pareceu um recado interessante, é que
no momento mais adiante da entrevista, Haddad diz o seguinte, que o monetário e o fiscal vão andar juntos e que tudo bem se a economia desacelerar. Isso é contraintuitivo para qualquer governo, porque o PIB ainda deve crescer neste ano, em 2026, mas numa trajetória descendente. E é o contrário do que qualquer governo no mundo, e certamente o presidente Lula gostaria de... qualquer governo gostaria de ter um PIB chegando mais perto da eleição, crescendo mais. E o governo poderia brigar contra a alta dos juros, um PIB declinante, e expandir o fiscal. Haddad deu ali uma mensagem com sutileza, que é o seguinte, eu não vou brigar com a alta taxa de juros, eu não vou ficar pedindo para o Banco Central baixar, eu não vou ficar praticando expansionismo fiscal, eu vou seguir na mesma toada, eu não vou puxar de uma corda enquanto o Banco Central está puxando de outro. Tudo bem desacelerar o crescimento da economia, eu estou com o Banco Central para tentar reduzir a inflação. Tudo bem que isso é retórica, vamos ver na prática se vai acontecer. A retórica indicou isso. Por outro lado, fica devendo uma mensagem do que o governo fará. Começou o segundo tempo desse governo, entramos na segunda metade, já estamos pegando no tranco aqui da segunda metade do governo. E o que ficou claro é uma certa falta de ideias novas e de medidas novas que possam guiar os agentes econômicos em direção a uma nova realidade. O que ficou claro com essa entrevista é que, até do lado da equipe econômica, sem contar a ala política, vão ficar tocando de lado ali até o final de 2026. Se alguma coisa mudar para valer, aí a gente esperaria só em 2027. Oi, Caio, boa noite. Eu estou um pouco assim, já perdendo a voz praticamente, né? Foi uma semana agitada e a gente termina com essa entrevista. Eu vou repetir aquilo que o Daniel disse, o ministro foi republicano, foi respeitando a institucionalidade, né, dessa relação dele no cargo que ele ocupa de atender a imprensa, e eu quero muito ressaltar isso, porque esse é um papel importante, a gente... imprensa profissional e todos nós aqui cumprimos, cada um, o seu papel sem nenhum juízo de valor. Eu quero ressaltar esse ponto que o Daniel também trouxe, do recado que ele trouxe do monetário, né? E juntar com o que disse o Fábio Graner do gelo fino, porque veja que é um ministro que escapa das questões mais árduas, mas ele consegue passar pelo menos algum recado de que, olha, o Banco Central vai ter espaço para fazer o que ele precisa fazer, mesmo que isso custe mais caro. Ele foi perguntado, por exemplo, a resposta que ele vai dar, que o governo vai dar a uma desaceleração mais forte da economia, uma perda de popularidade. E é óbvio, ele está no papel dele de ministro, né? Não vai ser o sincerão aqui e dividir todos os problemas que ele enfrenta. Ele tem que encontrar uma forma de manter a posição, inclusive política, que ele representa no governo. O ponto chave que eu trago aqui é que governar, né, e principalmente governar e liderar a política econômica, não é só agir, não é só tomar ações. Sinalizar, na verdade, também é uma ação. Né? E eu senti falta dessa sinalização. Tirando essa parte do monetário, e que daí não está com ele, né? Ele está reforçando que o Banco Central vai ter espaço para fazer o que for fazer, eu senti falta de uma sinalização assim, mais forte do compromisso, né? Do compromisso de agora. O ministro insiste na resposta de que ele disse, a gente fica incomodado, o presidente fica incomodado, como é que pode, depois do governo que ele fez, as pessoas ainda duvidarem da sua responsabilidade fiscal? Ele até citou um número, ele disse assim, o Lula pegou o país com a dívida 60% do PIB e devolveu com 40%. Né? Depois, eu me lembrei de uma máxima do mercado que diz o seguinte, rentabilidade do passado não garante rentabilidade do futuro. Se o gestor errar, e ele pode errar, o fato de ele ter dado certo no passado não funciona agora. E o que está acontecendo agora é que o Lula pegou a dívida em 72% do PIB e vai devolver em 90%. Sim. Então, o meu ponto aqui é a dificuldade do ministro, né, de contra-argumentar com os fatos, porque os fatos, eles são a realidade
do processo, né? O Tesouro Nacional. Eu falei para ele, ministro, uma coisa, ele insistindo no arcabouço fiscal, na meta, não sei o quê, eu falei, ministro, a meta, ela deixou de ancorar, porque uma coisa é você entregar um déficit zero com a taxa de juros 9%, 10%. A outra é insistir no déficit zero com uma taxa de juros de 15%, que tem um impacto absurdo na dívida pública. Ora, o esforço mínimo exigido para um país com uma taxa de juros 15% é muito maior. Portanto, não há que se enaltecer cumprir uma meta de déficit zero, porque o esforço é menor. Então, eu senti falta dessa sinalização e da contra-argumentação com os fatos. O Graner, queria comentar, Graner? Eu só queria complementar o que a Thaís e o Daniel falaram, na questão assim, do ser mais do mesmo, né? Essa convicção de que o arcabouço é suficiente, de fato, ele pode ser num horizonte de longo prazo. Você olha, né, a economia por 4 anos, ok, o arcabouço faz sentido. Essas medidas de ajuste agora adotadas fazem sentido para sustentar o arcabouço, que era uma grande dúvida que se tinha de sustentar o arcabouço fiscal até o fim do governo, né? Eu acho que essas medidas que foram tomadas acabam ajudando nisso. Mas, de outro lado, você tem que olhar o contexto de curto prazo, como a Thaís falou. Assim, você está com um juro real de 7%, inflação mais 7%. É muito juro, não tem sustentabilidade. E numa hora dessa, com a economia crescendo 3,5%, e o próprio governo, veja, não sou eu, não é nem o mercado tem números menores, mas o governo diz que o PIB potencial, o crescimento do PIB potencial brasileiro é 2,5%. A economia cresceu mais de 3% em 2023, cresceu 3,5%, em torno de 3,5% no ano passado, está crescendo acima do potencial. Então, assim, a capacidade de crescer é menor do que está crescendo. Então, o básico da economia é que isso vai gerar inflação. Então, era hora de apertar, e era hora de apertar para além do arcabouço. E isso que é o gelo fino do ministro, porque ele sabe que tem que fazer isso, ele sabe que ele tem que apertar. Ele tentou apertar mais e não conseguiu, ele fez o que pôde. E dali para frente, o máximo que parece que ele vai conseguir é sustentar o arcabouço. Veja que tem uma discussão no governo de fazer uma execução orçamentária mais restrita nesse início de ano, e não está decidido porque a política pressiona ele para ir em outra direção, Caio. Deixa eu, enquanto repórter de política, para mim, claro, assistindo a entrevista inteira, e acho que vocês até compartilham, e quem nos assiste, essa politização, a saída sempre pela política, né? Diversas vezes, eu acho que se a gente for contar, ele deve ter citado ali entre Bolsonaro, bolsonarismo e Paulo Guedes umas 10 vezes, né? Quando você coloca algumas questões, quando o NACA colocou. Aí eu queria só chamar essas sonoras, porque me chamou muito a atenção a forma como o Haddad afirmou e mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro como estando ali, na visão dele, por trás até da crise em torno da medida da Receita Federal que ampliaria a fiscalização sobre transações via Pix, né? O Haddad respondeu que para ele a família Bolsonaro é pessoalmente focada na Receita Federal em decorrência de investigações feitas sobre o clã. Vamos ouvir. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso, porque o PL financiou o vídeo do Nicolas, o Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu a investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios: compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. E na mesma entrevista, o Haddad classificou as mentiras sobre o monitoramento do Pix como um ataque ao Estado brasileiro. Vamos ouvir. Sabe por que eu adotei um discurso político essa semana? Porque eu nunca vi, da parte da oposição, uma agressão tão grande ao Estado brasileiro.
Eu não tinha vivido uma semana assim em 2 anos de governo. Mas não é porque o senhor vai ser candidato? Repito a você, eu não tinha visto tanta agressão do bolsonarismo ao Estado brasileiro, a um órgão de Estado do Brasil. Isso me indigna porque construir um Estado não é fácil. Construir um Estado digno da população não é simples. E quando você retrocede nisso, é muito grave. E aí, Daniel, a saída em muitos questionamentos econômicos pela política e deve ser assim, pelo menos, até 26. Caio, eu tenho defendido a seguinte tese, que convém muito ao governo Lula. Vamos recapitular o que foram as eleições de 2022. Muito mais do que Lula ter ganhado as eleições de 2022, foi Bolsonaro quem perdeu, porque houve, na prática, um plebiscito sobre Jair Bolsonaro. E a maioria da população brasileira, por muito pouco, preferiu não dar a Bolsonaro mais 4 anos. Mas não queria o Lula de sempre, o velho Lula. E muita gente se frustra com esse governo, que é um governo que não encanta e não engaja. Se o governo Lula caminhar para 2026 rumo a um plebiscito da população em torno do que foram esses 4 anos, do que terão sido esses 4 anos de governo Lula, o risco de derrota cresce. E o que a gente viu esta semana foi um aperitivo disso. É uma população que desconfia muito, que acha que o governo taxa demais, que o governo só quer saber em arrecadar ali uns tostões de quem pode, de quem não pode pagar. Essa é a impressão que se tem. Portanto, cada vez que o governo está nas cordas, convirá sempre resgatar Bolsonaro e o bolsonarismo como figuras anti-institucionais, figuras fascistas, para usar o termo que é muito usado pelo PT, de quem pratica fake news, como que trazendo de novo a eleição para 2022. Não se deve... A mensagem do PT e do governo em 2026 o que estará em jogo não é se Lula tem que estar mais 4 anos no Palácio do Planalto. É se vocês querem o fascismo, o golpismo, aquele pessoal que surrupiava as joias da Arábia, o anti-institucionalismo. Então, convém muito para o PT e para o governo colocar o debate nesse trilho e não no trilho do julgamento sobre o próprio governo Lula. O Graner, olhando para frente, eu queria colocar para você, ele admite ali o envio, né, da proposta da tributação sobre a renda. E me chamou a atenção que até a proposta namora um pouco, casa com um texto até que o economista Fábio Jombiage escreveu essa semana, sugerindo ali o imposto mínimo, né? Na verdade, o imposto sobre grandes rendas. Na sua percepção, esse imposto sobre grandes rendas que ele admitiu e tal do imposto mínimo, ele avança no Congresso? O Congresso vai receber bem essa ideia? Tem chance de realmente ser implementado? Caio, o problema desse imposto mínimo é uma ideia que faz sentido, vai na direção correta, é que talvez os congressistas também tenham que pagar esse imposto, né? Porque eles ganham bem, têm rendas altas e no final das contas acho que eles vão ter que pagar esse imposto se ficar naquela faixa que o governo chegou a anunciar no fim do ano passado, ali, quando anunciou as medidas de gasto, também anunciou esse imposto de renda mínimo. O que eles estão buscando agora, né? O Haddad deu uma enrolada no presidente Lula, para ser bem sincero, né? Eles queriam ter lançado essa medida no ano passado, chegaram a anunciar naquela que foi a grande confusão que deu no mercado. O Haddad conseguiu empurrar esse tema para frente, disse que a Receita estava revendo os números, porque de fato eles perceberam no anúncio que o que está acontecendo, o risco que eles têm ali nessa medida dos casos em que as empresas pagam muito imposto. O ministro explicou isso, deu uma pista a isso, o Nakagawa deu uma apertada nele, a Thaís também, ali, mas ele não entregou muito. Mas o problema é o seguinte, quando a empresa paga 34% de fato, e aí é um caso, assim, né, importante dizer, nem todas as empresas pagam 34%, a alíquota de todo mundo é 34%, mas como tem um monte de desconto, muita gente paga bem menos que isso, muitas empresas. Mas nos casos em que tem pouco desconto, no final das contas, vai pagar 34% mais 10% sobre a renda na pessoa física. Então, no final das contas, o acionista dessa empresa está pagando bem mais do que seria razoável, né? A que se dá esse desconto. Então, é isso que essa engenharia que eles estão tentando fazer. O ministro deu uma pista disso nessa entrevista, foi importante. Agora,
Eu acho que o Congresso vai acabar vai acabar subindo essa barra para ficar um pouco ali os congressistas de fora ou serem pegos menos nesse imposto mínimo global, que é uma ideia que faz sentido. E o governo precisa bancar a isenção de R$5.000, né? É uma promessa de campanha. Me parece que também ali tem uma aposta política. A isenção de R$5.000, para a gente entender, vai pegar assim, a vasta maioria dos contribuintes hoje do imposto de renda. Você vai para um público que hoje você vai beneficiar um público hoje que não é amante do petismo, do lulismo. Então você vai fazer uma política pública para tentar capturar um público que hoje não está com o PT, que não apoia o PT majoritariamente, até tem uma parte que sim, mas majoritariamente não. Então você está buscando esse público, mas é uma conta de 35 bilhões que precisa ser bancado. É justo esse imposto mínimo, precisa fazer, mas vai ter vida difícil no Congresso. E só um comentário aqui, apesar de eu estar me alongando, cara, só sobre essa questão política da Receita Federal, né? Pode até ter essas questões que o ministro falou, do bolsonarismo com a Receita e tal, mas eu acho que ali também revela o seguinte, a diferença de approach. De como lidar com a política fiscal. Esse governo precisa da receita, precisa de uma receita que vai para cima e fica mais dura no cangote do contribuinte, porque tem um modelo de Estado maior, precisa financiar esse gasto. O governo anterior era um governo de Estado mínimo, então era mais solto com a receita, né? Não pressionava tanto a receita por arrecadar, então naturalmente a receita ficava, né, pressionando menos o contribuinte. São modelos diferentes de aproximação, sem entrar no mérito de quem está certo aqui, mas são constatações para além daquilo que o ministro falou no jogo político dele.